Gravar aqui. Muito bem, então vamos começar agora. Vamos começar a nossa, como é que se diz? A nossa demonstração, tá? Me digam aí o que é que vocês estão vendo. Estão vendo uma tela onde tem o meu rosto do meu filho, é? Sim, professor. É isso, né? Muito bem. Então, por favor, vão me confirmando aí. Eu vou abrir o meu project agora. Vejam se abriu o project. Tudo ok aqui, Project. Project, muito bem. Bom, para quem nunca tinha visto o Project na vida, parabéns. Este aqui, vos apresento, é o Microsoft Project. Um dos programas que eu acho mais complicados da Microsoft, porque se você ligar o Word, entrar no Word, você consegue, até uma pessoa que nunca mexeu consegue ir digitando as teclas e fazer uma carta. O Excel já é um pouquinho mais de complicado, mas ainda se consegue utilizar. O Project você não tem ideia de para onde vai, a não ser que você tenha um contato inicial, alguém explicando, tá certo? Então tem que dar uma estudada antes do Project. Ele é, na verdade, o que é o Project? O Project é um grandíssimo banco de dados. Banco de dados que tem alguns algoritmos de manipulação de dados ligados à gestão de projetos. Somente isso. Tá? Ele não faz muita mágica, não. O Project não faz muita mágica, não. Ele só te ajuda a raciocinar. Só que ele, quando você abre essa tela, essa tela não é autoexplicativa. O que você tem do lado esquerdo aqui é uma coisa que parece com o Excel, do lado direito tem uma tela em branco, com algumas datas aqui em cima, um calendário que você vê que está crescendo aqui para a direita. Tem mais a tela dele, assim, você pode mexer e as coisas mudam de tamanho e tal. Aqui do lado tem uma série de botões, isso aqui pode estar oculto ou não, isso aqui pode estar, se eu tirar aqui, ele fica oculto, se eu clicar depois de novo com o botão esquerdo e mandar mostrar a barra de visões, ele mostra. Isso aqui depois a gente vai utilizar. Primeira coisa existem vários botões aqui e o que a gente vai utilizar inicialmente é esse aqui, ó, gráfico de Gantt. Você acessa clicando aqui ou lá em cima. Gráfico de Gantt é essa visualização aqui. Tá? É a nossa visualização inicial, é por onde a gente começa. Tá bom? Muito bem. Eu preparei uma lista de atividades que eu vou abrir agora aqui, tá aqui a demonstração. Que também está disponível no site, mas vamos lá. Deixa eu só... Digamos que eu quero construir uma casa, uma residência. Então, vou construir uma residência ou um residencial, tá? Um prédio, uma coisinha assim. E ele vai ter um nome. Tá? Aqui, nesse lado esquerdo, onde parece o Excel, pessoal, tem uma coluna chamada nome da tarefa, tá? Que é aqui que a gente vai fazer a primeira parte. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui, inserir a lista de atividades do nosso projeto. Tá certo? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para fazer esse projeto aí chamado Residência Terezinha Montanhé, isso é um projeto, eu vou precisar fazer, por exemplo, os serviços preliminares. Estou imaginando aqui como é a minha serviços preliminares. Depois eu vou precisar fazer a infraestrutura. Tá? Estou imaginando aqui. Vejam, enquanto eu estou fazendo isso, imagine que eu estou fazendo aquele desenho da WBS, que eu tenho lá em cima, um quadradinho residência Terezinha Montanhé, e agora eu vou fazer aquele primeiro nível, que tem os quadradinhos do primeiro nível, a primeira subdivisão do projeto. Então, infraestrutura, eu decidi que vou fazer aqui uma coisa chamada muro de arrimo. Decidi que vai ter alguma coisa chamada superestrutura. Certo? Decidi que vai ter fechamento ou alvenaria, seja o que for. Depois eu vou fazer revestimento de parede. Depois eu vou fazer o revestimento de piso. Depois eu vou fazer a cobertura. Depois eu vou fazer as esquadrias de alumínio.
Depois, esquadrias de madeira. Vou fazer aqui, vai ter uma hora que eu vou fazer a churrasqueira. Instalação, aí vão vir. Veja, essa sequência que eu estou colocando aqui não é obrigatoriamente a sequência de execução. É as atividades que eu preciso fazer. Instalação hidráulica poderia estar lá em cima. Para efeito de gestão de projetos, não interessa. Agora, o mais lógico é que você tente colocar na sequência que lógica que ele vai ser executado, de cima para baixo, aonde em cima fica a parte inicial da obra e embaixo, lá no final, o final da obra, tá? Mas não é obrigatório. Muito bem. E aqui eu vou ter as instalações elétricas. E aqui eu vou ter, por exemplo, gesso, aplicação de gesso. E vou ter, falta pouco, pintura, serviços externos, muro, não sei o quê. Já estou chegando no final. Serviços complementares, que tem a ver com limpeza, isso aí tudo. E depois eu tenho aqui no finalzinho a entrega das chaves. Ok? Entrega das chaves é essa? É, entrega das chaves. Muito bem. Para fazer o meu projeto, esse é o primeiro nível de divisão dele. Primeiro nível. Joia. Só que para eu especificar para o project, que esse é o primeiro nível de divisão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer aparecer aqui aqueles numerozinhos 1, 1.1, 1.2, que é o que formaliza a nossa WBS ou a nossa EAP, que no project recebe o nome de EDT, tá? Vejam, o project eu falei para vocês que é um grande banco de dados. Se você clicar aqui, ó, eu vou clicar aqui no modo de tarefa, como se fosse no Excel, eu marquei essa coluna. Botão direito, eu venho aqui em inserir coluna, e aí me aparece a lista de possíveis colunas que eu posso fazer aparecer aqui. Certo? Tudo isso aí é informação sobre as atividades do projeto. Eu vou atrás de uma chamada EDT. EDT, aperto Enter, aí vejo o que é que me aparece. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que é que eu noto? Eu noto que todas essas atividades elas estão no mesmo nível. E isso aí já está errado. Por quê? Porque a primeira atividade aqui, a primeira tarefa, é o projeto. A primeira tarefa é o nome do projeto. E aí, aqui embaixo, não poderia ser 2 também, porque aqui é 1, eu tenho que mudar de nível. Como é que a gente pode fazer isso? Para dizer que serviços preliminares está dentro de residência. É uma subdivisão de residência. Eu vou marcar tudo que é a subdivisão aqui, ó. Marquei. Como é que marca, professor? Só clicar aqui, arrastar, segurar e arrastar. E esse botãozinho bem aqui, ó. Recuar tarefa. O nome é recuar. Por que traduzido como recuar, não sei. Sei que é como se você apertasse um tab. Lá no Word, eu falei de apertar tab que vai andando para frente. Só que aqui tem um efeito diferente, que é o seguinte. Quando você clica aqui, você preste atenção na coluna EDT. Você acabou de dizer que essa atividade aqui, essa tarefa, é uma subtarefa da tarefa mãe, chamada Residência Terezinha Montanhé. E ainda tem uma coisa importante. Quando eu fiz isso, vocês devem ter percebido que aqui não tinha aparecer um triângulozinho. Esse triângulozinho significa que eu posso fechar aqui, ó, a tarefa mãe, ela vai comprimir tudo que está dentro dela. Isso nos ajuda depois a fazer a gestão disso aí, tá? Muito bem, vamos continuar. Deixa eu só pegar aqui uma coisa aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte, vou marcar isso aqui, vou tirar o negrito, tá? Tirei o negrito. Outra coisa que eu preciso explicar para vocês. O project, ele trabalha, ele pode fazer todas as contas para mim, tá? Todas as contas para mim, conta de tempo, de recurso, tudo ele pode fazer automático. Só que no
Inicialmente, o que é que ele faz? As tarefas que você vai criando, ele bota esse símbolozinho aqui, ó, que é um alfinetinho com um ponto de interrogação. Esse alfinetinho com um ponto de interrogação está aqui, ó, está escrito. Ele significa agendar manualmente. Agendar manualmente era se você quisesse fazer tudo manual. Eu não quero. Eu quero fazer tudo automático com o Project. Então, eu posso clicar aqui nas todas as atividades, ó, e agora vir aqui em selecionar agendamento automático. Vejam tudo que vai mudar quando eu colocar agendamento automático. Vou clicar, tá? Lá vai. Agendamento automático, quando eu cliquei, veja tudo que aconteceu. Primeiro que aqui no modo da tarefa, ficou um símbolozinho que é um retângulo com a setinha. Isso significa que o Project está fazendo todas as contas. Muito bem. Em duração, apareceu assim, um dia perguntando, um dia com interrogação. Isso quer dizer que o Project não sabe a duração dessas atividades, ele espera que você diga. Mas ele está assumindo que tem pelo menos um dia a atividade. Muito bem. Aqui ele diz o início e aqui ele diz o final. Tá? Se é um dia, vai começar dia 14, termina dia 14. Muito bem. E aqui, no Gantt, ele já colocou uma barrinha de um dia. Certo? Muito bem. Então, o que nós temos agora é um projeto que já tem algumas partes, tá? Algumas tarefas mães já estão definidas. Muito bem. Alguma pergunta até agora, pessoal? Então, a gente faz aqui. O primeiro nível está aqui. Tudo tem que ser agendamento automático. Para aparecer o negócio para aparecer a WBS aqui, a numeração, tem que clicar com o botão direito onde você quer inserir e mandar selecionar e mandar aparecer a informação EDT. Quando você faz isso e estiver já no modo de agendamento automático, vai aparecer isso aqui com a data. Pronto. O predecessor, por enquanto, fica fechado. Fica, como é que se diz? Em branco. E no Gantt aparece isso aqui, que é a barrinha de um dia, que é referente a esse dia aqui. Veja, se eu colocar aqui 10 dias, a barrinha ficou agora com 10 dias. Tá? Então, eu vou voltar para um dia. Muito bem. Mas veja só, serviços preliminares é uma atividade que ela está subdividida. Ela está subdividida em 3. Tá? 3 subatividades. Então, o que é que eu vou fazer? Assim como a gente faz lá no Excel, ó, eu vou marcar 3 linhas aqui e vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, inserir tarefa. Ele abriu 3 espaços aqui e veja, ele já abriu aqui, ó, manual, tá? Tem uma maneira da gente evitar que ele faça manual, tá? Que é você vir aqui embaixo, ó, e clicar aqui, ó, novas tarefas vão ser agendadas automaticamente já. Clique aqui, que nas próximas, por exemplo, infraestrutura são 3, 4, 5. Infraestrutura são 5. Eu vou marcar 5 linhas abaixo de infraestrutura, 3, 4, 5, botão direito e vou inserir tarefa. Ó, já vieram automáticas. Tá aqui as novas tarefas. Aí vamos lá. Essas tarefas de serviços preliminares são essas aqui, ó. Instalação provisória e terraplenagem. Instalações provisórias de terraplenagem, de novo, deve ser uma segunda parte. E tem verificação da instalação. Muito bem. Mas para começo de conversa, eu vou marcar as 3 aqui e vou dizer que é agendamento automático. Muito bem. Essas 3, elas estão com a numeração 1.2, 1.3 e 1.4. Isso quer dizer que o Project não está interpretando como elas sendo subatividades das serviços preliminares. O que é que eu tenho que fazer? Veja como é que funciona o Project. Você marca quem são as atividades filhas, as que vão ser indentadas, que vai ter o recuo. E aí você aperta aqui no recuo, que o Project vai entender que elas 3 têm que aumentar um nível aqui, vai ficar com 3 números aqui, e elas serão filhas da atividade que está diretamente acima. Então, veja o que é que vai acontecer. Para cima, vou clicar aqui nesse botão, e automaticamente ele colocou 1.1, aí vem 1.1, 1.2 e 1.3. Certo?
1.1, 1.2, 1.3. Joia. Professor, e infraestrutura? Infraestrutura, a mesma coisa. Tem essas 5. Vou marcar as 5 e vou indentar. E aqui eu já posso, por exemplo, ir fechando, pessoal. Serviço preliminar está ok, infraestrutura está ok, legal. Muro de arrimo são 6. Então, vou marcar aqui 6, 4, 5, 6. Vou inserir. Veja, as 6 estão aqui, já vieram automáticas. Vou pegar as atividades aqui e vou digitar rapidamente aqui. As 6 atividades. Marco as 6 atividades e coloco para cá. Veja, lá no meu gráfico, eu estou fazendo agora o 3º nível das atividades, tá? Lá naquele meu gráfico de WBS. Vou fechar muro de arrimo. Superestrutura são 3, 4, 5. Superestrutura são 5. Certo? Fecha. Aí vou botar a superestrutura agora. Vou fazer esse projetinho completo. Tenham paciência. Quem já mexe com o project, tá? Tem gente que está vendo isso pela primeira vez. Fechamento só são 2. Infelizmente, vocês não podem fazer agora aquilo que o WhatsApp tem, que é acelerar o professor. Não dá para botar 2x aqui no professor. Tá? Tenha uma certa paciência. Revestimento de parede são 3. As 3 aqui. Mas veja, se seguir esse padrãozinho, pessoal, não erra. Fica tudo bonitinho, tudo certinho. O revestimento de parede já foi. Revestimento de piso são 3, 5. Revestimento de piso são 5. Aqui. Piso. Isso. 175. Cobertura são 2. Esquadrias são 3. Cobertura são 2. Esquadrias são 3. Esquadrias de alumínio são 3. Ok? Então, cobertura 2. Esquadrias de alumínio são 3. Cobertura 2. Esquadrias de alumínio são 3. Esquadrias de madeira são 2. Churrasqueira, me parece que é só uma. Só para deixar divididinho. Instalações hidráulicas são 4. Seria... Ou fiz errado, mas vou 3, 4. Vou ver se eu aproveito aqui. Inserir tarefa. Instalações elétricas são só 2. Então, vou tirar 2 daqui. Ó. Posso excluir. Igual a gente faz no Excel. Gesso. É só uma. Gesso é só uma. Pintura. 3, 5. Serviços externos, mais 3. Serviços complementares, mais 2. Então, como aqui não tem importância a sequência, lá vamos lá. Serviços complementares são esses 2. Pronto. Serviços externos são esses 3. Pronto. Veja que ele vai atualizando todos os números, tá? À medida que a gente vai fazendo o recuo das tarefas. Pintura. São essas. E eu vou recuar.
Ó, veja que já estava em 30 e pouco, está em 28, ele vai reorganizando. Gesso é só gesso. Tá, mas eu vou botar assim. Instalações elétricas. Então, aqui. As duas e assim. Instalações hidráulicas. São 4 atividades. E falta mais churrasqueira, né? Churrasqueirinha está aqui, de novo, tá aqui. Batem, as esquadrias de madeira estão aqui. E o nosso projeto está quase completo com relação à lista de atividades. Então, vejam, se você vier aqui em exibir, você pode, por exemplo, estrutura de top, se você mostrar o nível 1, só aparece a residência. Nível 2, descendo o nívelzinho. Vão aparecer aqui esse primeiro nível, né? Desculpa, o segundo nível. Vou colocar isso aqui em negrito também. E se eu pedir para ver o nível 3, aí aparecem todas as atividades, certo? Então é fácil de ver isso aí. Muito bem. Pessoal, de onde sai isso aqui? Sai da minha metodologia. Eu parei, eu vi qual era a obra e eu defini, eu baseado na experiência que eu tenho, ou alguém estava comigo, a gente definiu os serviços que a gente ia executar. Essa é a primeira fase. Serviço que a gente ia executar. Depois, para cada serviço desse, fora do project, o project não entra nessa parte ainda. Estou trabalhando no começo. Fora lá do project, eu vi que eu ia ter que dividir aqui. Não sei por que eu dividi instalações provisórias de terraplanagem em 2 pedaços. Talvez seja um pedaço de um lado, depois um pedaço do outro, alguma coisa parecida. Isso aqui pode ter interferência no final. Mas eu dividi em 2 pedaços e disse assim, olha, essa parte aqui eu consigo fazer com os recursos que eu vou alocar. Eu vou definir os recursos e eu vou definir como é que eu vou executar. Eu consigo fazer isso aqui em 5 dias. 5D. Basta botar 5D que ele sabe que é dia. 5 dias. Ok? Então, depois que eu determino a listagem das atividades, eu passo para determinar a duração das atividades. O cálculo dessa duração tem que ser feito fora. Tá? É feito dimensionamento fora. Porque depende do recurso que você vai alocar. Então, você vai ter que ir lá na composição e verificar quanto é que em quanto tempo você está programando para fazer essas atividades. E aí, essa outra parte eu vou fazer em 2 dias. E aí, vejam só, vai ter uma hora que, quando terminar, eu vou ter que verificar se está tudo bem. Essa verificação vai ser um marco. Eu não vou... E um marco é uma data específica que deve acontecer. Ela tem no project duração 0. Se você puser 0, vejam, ela aparece como o símbolo dela é um losangozinho, tá certo? E ela fica ali com a data do lado. Isso é só para dizer que 14 vai ter feito uma verificação. Então, atividades, normalmente você bota o prazo e o project põe a barrinha, mas se você puser o prazo 0, ele transforma essa atividade em um marco, que é uma data que tem que ser alcançada, e põe o desenho um losango e põe a data. Eu não sei se vocês perceberam, à medida que eu coloquei aqui 5 dias, 2 dias e 0 dias, aqui em serviços preliminares, que é a tarefa mãe, ele já calculou 5 dias. Vamos raciocinar onde é que ele tirou esses 5. Ele está dizendo que se essa tarefa é composta por essas 3 tarefas, todas elas estão começando no mesmo dia, estão vendo? Ó? Então, se essa dura 5 dias, essa 2 e essa 0, eu posso dizer que os serviços preliminares vai durar a tarefa que for maior, vai durar 5 dias. Por enquanto, o cálculo está certo. Ele viu aqui qual era viu que todo mundo começava no mesmo dia, pegou a maior e viu a duração e colocou aqui. Então, esse grupo de atividades aqui, ó,
Essa tarefa mãe vai durar 5 dias. O project já calculou para nós. Só que o projeto está lá, 5 dias ainda perguntando. Por quê? Porque tem algum... Aqui no projeto vai aparecer a interrogação enquanto tiver alguma tarefa aqui embaixo com interrogação. É tanto que serviço preliminar já assumiu a interrogação porque não tem nenhuma subtarefa que tem interrogação. Infraestrutura tem. Certo? A infraestrutura, o que é que eu tenho? 3, 10, 10, 2, 0. Eu tenho assim, fiz as contas e disse que isso ia ser 3 dias, isso ia ser 10 dias, isso ia ser 10 dias, isso ia ser 2 dias, isso aqui ia ser mais um marco. Verificação, 0 dias. E aí, infraestrutura passou a ter 10 dias, tá certo? E o projeto passou até 10 dias, que ele pegou a maior que existe aqui, 10 dias, mas com interrogação, que ele ainda não tem certeza, porque tem coisa que não foi definida aqui embaixo. Vejam que quando eu ponho aqui 10 dias, ele já está calculando o dia que termina aqui, ó. E já vou avançar uma coisa para vocês, depois eu vou voltar a isso. Professor, esse projeto está doido. Por quê? Porque uma coisa que começa dia 14 vai ser feita. 14, e tem 10 dias, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Tinha que terminar dia 23. Por que o projeto está dizendo que termina dia 27? Alguém sabe responder? Ele considera feriados e finais de semana. Exatamente. Mudando a sua resposta. Porque esses 10 dias que eu coloco aqui é 10 dias de trabalho. Eu sempre entro com o projeto a duração de trabalho. Porque quando a gente faz conta de duração de atividade, a gente diz assim, olha, eu tenho um muro para construir. 100 metros de muro. Se um trabalhador meu, faz 10 metros por dia, e eu vou colocar só um trabalhador, cada dia ele faz 10, então ele vai fazer aqueles 100 metros em 10 dias de trabalho, 10 dias úteis. Só que 10 dias úteis não acontecem em 10 dias de calendário. 10 dias úteis, pode ser que tenha um final de semana no meio ou 2, né? Dependendo de que dia você comece. Começar na sexta-feira, faz um dia, aí já tem 2, aí tem 2 do feriado. Aí depois mais 5 dias, aí mais 2 do outro final de semana. Então pode dar 2 finais de semana no meio. E o Project, ele faz isso para você. Ele pega esses 10 dias, começando nessa data, 10 dias, ele diz, opa, são 10 dias úteis. E aí ele diz que vai terminar dia 27. Certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que você define aqui, professor, mas eu podia dizer 10 dias corridos? Podia. Existe a maneira. Depois eu falo. Hoje é só uma demonstração normal, sem considerar esse negócio de dia corrido. Vamos pensar sempre numa atividade que vai ter aqui o meu calendário. Só trabalha de segunda a sexta, por enquanto. Isso também pode mudar. E não tem sábado e domingo, tá? Isso também pode mudar. Muito bem. Vamos continuar aqui. Muro de arrimo é 2, 2, 3, 2, 1, 0. Aqui, ó, 2 dias, 3 dias, 2, 2, 3, 2, 1, 0. 2, 1, 0 de novo. Veja que não mudou. Aqui mudou para 3 dias, aqui não mudou nada, porque não tinha que mudar, e aqui continua 10, porque ele está pegando o maior, que é um desses dois aqui. Ok? Então, vamos fazer essa parte aqui agora mais rápido. Superestrutura. Superestrutura, a gente tem 16, 12, 5, 7 e 2. Certo? Vejam, projeto agora foi para 16 por causa desses 16 que mudou esses 16 aqui. Então, só para facilitar aqui a gente ficar sempre visualizando tudo, eu vou fechar aquilo que eu já preenchi, certo? Superestrutura. Aí vamos lá, fechamentos. 16 e 5. Chapisco. Chapisco não. Revestimento. 2, 14, 7. 2, 14 e 7. Depois, a parte de contrapiso. Revestimento de piso. 4, 3, 1. 4, 3, 1. 9.
Só repetindo, pessoal. Eu estou inserindo as informações no project, mas isso aqui foi calculado fora. O project não serve para fazer esse cálculo inicial de duração, tá? Ele não faz isso. Cobertura, 10, 2, esquadrias, 2, 25, 2, 25, 2. Isso é função do engenheiro que está planejando fazer esses cálculos aqui. 10 e 1. A churrasqueira, 9 dias. Então, a tarefa mãe, eu nunca defino a duração. Ela é calculada em função das tarefas filhas. Instalações hidráulicas. 8252, 8252. Instalações elétricas, 82. Gesso. Gesso, 5 dias. Veja que eu estou colocando só o número e ele já interpreta isso como dias, tá? Mas onde eu estou colocando dias, pessoal, o project aceita semana, mês, ano, tá? Depois ele faz as conversões. Mas eu estou trabalhando só com dias. Depois a gente vê semanas, mês, por aí vai. Pintura, 952, 952, 93. Muro, 19, 4, 7. Aí aqui, serviços finais. Tem lá um bocado de coisa que tem os acabamentos em 20 dias e aqui 2 dias de limpeza. E a entrega das chaves aqui, ó, embora ela esteja negrita, ela não é tarefa mãe, não tem o triângulozinho aqui do lado. Ela vai ser um evento, um marco, 0 dias, daqui, 14/7. Vejam só, pessoal, que quando você chega nesse ponto, e essa é a sequência correta. Primeiro, lista de atividades. Depois, duração de cada atividade. Isso é calculado, tá certo? Isso é calculado. É a duração de cada atividade. Lista, depois duração. E aí o sistema fica pronto para você fazer a última atividade da parte inicial. Vou colocar aqui para ser nível 3, que é o seguinte. Todo mundo entendeu até agora? Eu vou salvar isso aqui, tá? Deixa eu salvar isso aqui, por favor. Isso vai se chamar demonstração da aula 1. Pessoal, alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Tranquilo. Eu vou... Sim, se ninguém tem uma pergunta. Para a fase inicial... peraí que piscou aqui o chat. Acho que alguém mandou uma coisa no chat. Deixa eu ver. Tranquilo, presente, tranquilo. Ok. Então não tem pergunta não. Tá tranquilo. Tem uma coisa que é o seguinte. Está faltando a gente colocar aqui. Que é muito importante. Isso aqui vocês vão ver que vai ser... É essencial que a gente tenha na cabeça como é que funciona. Tem uma coluna aqui chamada predecessoras. Predecessoras, pessoal, é o seguinte. Existe lógica na execução de atividades, tá? Vamos lá. A primeira coisa que vai acontecer aqui nesse projeto, lógico, vai ser essa parte aqui de instalações provisórias e terraplenagem, certo? Vamos supor que isso aqui é a terraplenagem, isso aqui é a parte de instalações. Podia botar terraplenagem embaixo de instalações. Botei o mesmo nome nas duas, não tem problema não. Mas eu sei que essa aqui é a primeira que vai acontecer. Eu vou começar o projeto aí, claro, eu tenho que limpar o terreno, fazer por aí. Eu não vou começar o projeto pelos pilares, tá? Não vou. Então, a lógica diz que isso aqui é o começo do meu projeto, ok. E a lógica também me diz que essa atividade aqui só vai poder acontecer depois que a atividade anterior acabar. Como é que eu digo isso para o project? Eu faço o seguinte. Qual é a atividade que vem antes? Essa aqui. O número dela é esse número aqui, ó, número 3. Não é esse número da EDT, tá? Eu vou olhar para esse número aqui, o número da linha. Ó, esse número 3 diz que é essa atividade que vai acontecer.
Então, a atividade 4, ela só vai acontecer depois que a 3 terminar. Para eu dizer isso para o project, eu só tenho que chegar aqui em predecessoras e digitar o número 3, ó, 3, certo? Bingo. Veja o que aconteceu. 3. Ele pegou a barrinha da atividade 4, jogou para acontecer depois da barrinha da atividade 3 e bota uma setinha entre elas. Ó. Ele põe uma setinha, essa setinha significa que essa atividade 4 só começa quando essa atividade 3 terminar. Ou, ao terminar a atividade 3, eu começo a executar a 4. Tá certo? É como se eu fizesse uma linha contínua aqui, ó. Uma depois da outra, tá bom? Muito bem. E aí eu só posso verificar isso depois que acabar. Então, basta eu dizer que essa atividade 5 aqui, ela só pode ocorrer depois da 4. 4. E aí veja como é que ficou. E o project, automaticamente, já o que aqui era 14, ele já fez a conta, e isso aqui vai ser dia 22/7. Levando em consideração todos os finais de semana, se tiver feriado, ele faz essa conta para mim. É tanto que aqui está dizendo que são 7 dias, mas começa dia 14 e termina dia 22. Ok? Muito bem. Isso aqui é você dizer o inter-relacionamento entre as atividades. Certo? Então, vamos lá. Vamos seguir o raciocínio aqui. Estacas. Eu sei que as estacas só podem começar, pessoal, depois que eu tiver terminado a terraplenagem. Quando é que terminou a terraplenagem? Terminou, ou eu coloco depois da verificação da instalação ali. Se eu puder aqui, ó, número 5. Veja o que é que aconteceu. Tá certo? Ou podia ser, inclusive, o número 4, já que a número 5 é só um marco. Isso aí não vai mudar muita coisa, não. Muda ali a cor da setinha, ó. Tá certo? Pode ser 5 ou pode ser 4, tá? No caso aqui, vamos deixar 4 para ficar linkando sempre as atividades, não os marcos. Blocos. Blocos só vai a poder acontecer depois das estacas. Estaca é 7, não é isso? Certinho? Estaca é 7. Depois, aí vem na sequência, ó, 8, 9 e 10. Vejam o que aconteceu aqui, pessoal. O projeto, o Gantt dele já começa a ficar com essa cara, ó, de sequência de atividades. E à medida que eu vou colocando as predecessoras, o project calcula as datas, atualiza aqui a data da atividade mãe e atualiza a data da atividade não, do projeto. Estão entendendo? Então, fica tudo automatizado. Aí depois, se você quer... mas esses blocos aqui são 12 dias. Ok, você bota 12, o project já faz todas as contas necessárias para você. Certo? Então, meu projeto já está com 32 dias. Aqui, muro de arrimo. Muro de arrimo, eu sei que ele só vai poder começar depois da atividade 4 também. Vejam. Professor, como assim o senhor ligou as estacas do muro de arrimo à atividade 4, que é a instalação? Porque, então vai começar uma frente de trabalho aqui nessas estacas, ó, da infraestrutura, e nas estacas também do muro de arrimo, sim. Eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito primeiro o muro de arrimo, para depois fazer todas as estacas. Mas se eu tiver, por exemplo, 2 frentes de trabalho, eu posso fazer assim. Tá? Então, o planejamento, de novo, podia ser diferente e podia estar correto. Depende dos recursos que eu tenho. Eu quero construir assim. Então, aí o baldrame aqui vai ser 13, depois das estacas, lógico. Então, vejam, essa atividade aqui, ela depende de uma atividade que estava lá em cima. Mas essa aqui já depende dela aqui. Então, vai ficar 13. Aqui eu vou seguir a sequência 14, 15, 16 e 17. Que é 16. Tá bom? Então, essa atividade aqui, ó, por exemplo, o muro de arrimo vai acabar aqui dia 5/8, enquanto a infraestrutura vai continuar. Superestrutura. Aí vem pilares. Pilares, pessoal, vai depender... Me ajudem aí. No project, pode ser que uma atividade dependa da execução de outras 2, tá?
Quando acontece isso, é só colocar um ponto e vírgula. Vai depender da atividade 10, ponto e vírgula quer dizer e também da atividade 18. E aí o project vai olhar para mim e vai jogar duas setas aqui, ó, uma da atividade 18 e outra da atividade. E aí o que é que vai mandar? O que é que vai mandar é a atividade mais longe, certo? Ó, essa aqui que acaba aqui, ela está mandando... Professor, eu poderia tirar esses 5 daqui? Poderia. Mas essas predecessoras, pessoal, dizem... elas funcionam, inclusive, para dizer a lógica das coisas, tá? Só posso começar a fazer os pilares depois que eu tiver verificado o mundo de arrimo. Então, eu não vou me preocupar com isso. Eu não vou me preocupar com o pilar enquanto não tiver isso tudo resolvido. Pode funcionar até como uma espécie de alarme para mim, tá? Quando eu estou fazendo o planejamento. Então, a lógica aqui, não vamos questionar a lógica. Vamos só estou demonstrando que isso pode ser feito. Eu posso ter uma atividade que depende de outras duas. Tá bom? Aí aqui, 20, 21, 22 e 23. Vejam, de novo, isso aqui vai ter 42 dias e o projeto já está com 74 dias. Dias úteis, que quando eu coloco no calendário, estão aqui dentro, ó, que dá mais do que 74 dias. Vamos prosseguir. Então, entenderam esse raciocínio? Eu tenho que dizer qual é a relação que existe entre as atividades. Aqui, alvenar, fechamentos. As duas dependem da atividade 24. Tá? Chapisco, reboque, não sei das quantas. 26, 29, 26, 29. E aqui o revestimento cerâmico depende de duas. Vamos ver quais são. 37 e 30. Opa, peraí, professor, como é que 37 e 30, se a gente ainda nem fez ainda a 37 e 30? Não tem problema. Eu estou dizendo aqui que o revestimento cerâmico, ele vai depender, quem é a 37, quem é a 30 e a 37, depende do reboco, ok, e depende também do 37, que é o determinado piso de madeira. É colocado o piso de madeira. Por quê? Não sei. Mas o cara que bolou esse projeto aqui, ele vai executar desse jeito. Tá? Eu só estou passando por project as informações que eu recebi. Tem que ter alguma lógica para ele executar isso. Tá? Então, revestimento de piso. 26, 33, 34. Quando chega aqui, ele diz que depende das atividades 35 e da 30. E o piso de madeira depende da 36. Então, veja como é que está aqui o meu desenho. Começa a aparecer umas setinhas dizendo, ó, isso aqui influencia essa, isso aqui influencia essa, e essa aqui influencia essa outra aqui. Então, essa influenciada por essa e por essa. Tá? Isso representa a metodologia de execução que o planejador quer fazer. Se ele quiser pintar primeiro o teto e fazer o piso depois, ele vai jogar aqui e o project vai calcular. Então, é assim que você coloca o relacionamento entre atividades. Se você imaginar errado, o project vai planejar errado também. Então, garbage in, garbage out. Né? Se você jogar lixo dentro de lixo de informação dentro, ele vai gerar lixo de informação. Tá? Mas é assim que ele representa. Cobertura. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Cobertura 24 e 30. Aqui vai ser 39. Vou um pouquinho mais rápido agora. Acho que vocês entenderam. São pessoas que fizeram cálculo 3 já. Então, quem faz cálculo 3 tem que ser uma pessoa inteligente. Certo? Vejam, pessoal. Um cronograma, quando ele está terminado, ele fica com essa cara aqui, ó. Tá? Olha aí como é que as coisas funcionam. Você vê a coisa acontecendo no tempo. Esquadrias de madeira, 30 e 46. Churrasqueira, depende do 25. Não sei por que, mas depende.
Instalações hidráulicas, 26, 51, 52, 53. Instalações elétricas, 26, 56. Como é que está o nosso projeto até agora? O projeto já está com 133 dias. Aqui, gesso, 30. Gesso depende de 30? Quem é 30? Vamos ver lá. Gesso está dependendo do reboco. Por quê? Terminou o reboco, eu vou alocar a gente lá para fazer o gesso, seja o que for. Ou a sequência lógica certa é essa mesmo e acabou-se, pronto. É assim que eu construo. Massa, corrida, 59, 61, 62, 65, 63. Muro, 10, 67, 68. Serviços finais, eu tenho... serviços finais. Vai depender de 69, ponto e vírgula I, 65. E aqui vai depender de 71. E aqui depende de 72. E nós temos aqui o nosso projetinho, que está me dizendo, vou visualizar aqui, ó, exibir, visualizar no top nível 2. Opa! Nível 2 está aqui. Está aqui o projeto. Deixa eu só ter uma ideia aqui. Serviços externos é assim mesmo? Serviços externos. 10. Muro, contrapiso e revestimento cerâmico. Ah, tá. Vejam só, esses serviços externos aqui, ó, que é o muro do terreno, então ele vai acontecer no meio aqui, ó. Depois que eu tiver feito lá a número 10, que está aqui em infraestrutura. Depois que eu tiver feito isso aqui, eu vou fazer o muro. Tá? Muito bem. Muito bem. Pessoal, alguma pergunta até agora? Eu vou botar o projeto todo para aparecer aqui, ó. Alguma pergunta? Não tem nenhuma pergunta? Bom, se não tem nenhuma pergunta, eu vou mostrar mais algumas coisas aqui que são as facilidades do Project, tá? Veja, eu disponibilizei no site lá um arquivo Excel que tem toda essa listagem com o nome das tarefas, a duração de cada uma e os predecessores, tá? Muito bem, mas veja. Uma das facilidades do Project. Primeiro que ele calcula o Gantt para mim automaticamente, tá certo? Se eu mexer aqui no Gantt, eu vou mexer aqui numa atividade, ó. Vou esticar essa atividade aqui, tá? Veja o que é que vai acontecer na atividade, pilares, tá? Vou soltar. A atividade passou para 26, então, se eu mexer na planilha, altera o Gantt, se eu mexer no Gantt, altera a planilha. As coisas estão ligadas, tá? E altera também a duração do projeto. Então, vou desfazer aqui, dar um Ctrl Z. Pronto, voltou a 16. Então, a parte visual, você consegue ver o que é que como é que as coisas estão se relacionando. E aí, vamos lá. Existe um conceito... isso aqui, pessoal, é sempre calculado com a data mais cedo. Ele sempre coloca para as coisas acontecerem com a data mais cedo. Então, quando eu boto que uma coisa depois que a outra terminar, ele nem espera. Ele, assim, no final da primeira, ele põe lá a segunda. Tá? Sempre com data mais cedo. Project calcula para mim automaticamente uma coisa que eu já vou passar um conceito para vocês, que é o caminho crítico, com as atividades críticas. Vamos lá ver. Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, eu vou aqui mostrar, ocultar estilos da barra, e tem aqui, ó, tarefas críticas. Ó. Quando eu faço isso, algumas ele pintou de vermelho. Essas que ele pintou de vermelho são as tarefas críticas. O que é que isso quer dizer? Que se essa tarefa atrasar, ou se eu mexer nessa tarefa e mudar o prazo dessas tarefas que estão em vermelho, o prazo do projeto vai mudar. Não tem jeito. Elas são tarefas com folga zero. Não tem folga. Se elas atrasarem, o projeto atrasa. Se eu mudar a duração dessas tarefas,
se eu aumentar a duração dessas tarefas, o projeto vai aumentar também, tá? Existem outras maneiras. Então, essas tarefas, elas são tarefas importantes que você tem que vigiar. Tarefas essas que você tem que fazer acontecer dentro desse prazo. E essas azuis, professor? Essas azuis, elas são tarefas que têm folga. Folga a tarefa pode atrasar até um determinado limite, que é essa bendita folga, onde ela não vai atrapalhar o projeto. Então, você pode, por exemplo, se houver necessidade de atrasar determinada tarefa para tentar cumprir a outra tarefa que está atrasada, para tentar colocar o teu cronograma. Então, analisar tarefa crítica e tarefa com folga é um trabalho de quem gerencia projeto, de quem faz acompanhamento de projeto, para poder verificar a alocação de recursos e tomada de decisão. Então, o Project já joga na tua cara isso. E se você vier aqui, ó, em exibir, ele já dá uma opçãozinha aqui, por exemplo, eu posso realçar a tarefa crítica. Já pintou tudo de amarelinho aqui para mim. Tá certo? Ou eu posso só fazer um filtro aqui. Eu não vou realçar, tirar o realce, mas eu quero só ver as tarefas críticas. Aí eu estou vendo só as críticas. Isso aqui são as tarefas críticas que eu tenho que vigiar. Vou tirar o filtro. Certo? Muito bem. Vejam, eu falei para vocês que o Project é um grande banco de dados. Aqui, quando eu mexi aqui no gráfico de Gantt, pessoal, que eu botei esses nomes aqui, botei essas durações, coloquei aqui os predecessores, ele não só calculou o Gantt, como jogou tudo em calendário e eu posso visualizar essa informação de várias maneiras. Por exemplo, se eu clicar aqui lá em cima, ó, calendário. Calendário, ele me permite ver aqui um calendário e cada dia vai me dizer que atividades eu tenho que fazer. Isso é muito bom para quando se eu tiver o último de controle, que eu olho aqui e dizer, ó, essa semana vai ser só essa atividade. Tá? Que eu olhar aqui, ó, dependendo do mês, posso ver por semana. Vamos ver aqui por mês. Mês. E aqui eu tenho o calendário todo. Ó. Então, vejam que aqui, nesses dias 17, 18, 19, eu vou ter, até o dia 26, mais ou menos, vou ter muita atividade acontecendo. Muita atividade acontecendo aqui. E aí eu tenho que me preparar para isso aqui. Tá? Então, isso aqui serve para eu fazer previsão do que é que vai acontecer no futuro. Tá? Professor, como é que eu volto lá para o Gantt? Lá, só clicar aqui. Ó. Esse botão está sempre disponível aqui na esquerda, lá em cima. Clicou em Gantt, volta para cá. Então, calendário, estou aqui, dou uma olhada. Gantt. Deixa eu já mostrar uma coisa para vocês. O Project imprime qualquer visualização dessas, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, Ctrl P, o Project está achando que eu quero imprimir o Gantt. Tá bom? Posso fazer algumas mudanças aqui. Ele está dando 8 páginas, mas eu posso mandar ele colocar numa página só, por exemplo. Ajustar para uma página. Tá aqui o meu Gantt aqui em uma página, tudo bonitinho, né? Agora, se eu vier aqui no calendário e apertar o Ctrl P, ele pensa que eu quero imprimir o calendário. Ctrl P, tá aqui, ó. Tá bom? Então, 12 páginas aqui de calendário aqui, se eu quisesse imprimir. Então, o comando imprimir do Project é sempre aquela visão que está ativa. Tá? Você não escolhe imprimir cronograma, imprimir calendário, não. Você ativa aqui, né, Gantt, por exemplo, e vai imprimir o Gantt. Tem outra coisa chamada, outra maneira de você visualizar, que é uma maneira muito interessante, pessoal, do Project. Veja, eu não preciso mais acrescentar nada, eu vou usar essas informações. Tem uma visualização chamada linha do tempo. Olha só que legal. Na linha do tempo, você pode, se você clicar com o botão direito, tem assim, ó, inserir tarefas, tarefas existentes, e aí ele pede para você marcar todas as tarefas. Eu vou marcar aqui só as tarefas mães, tá? Ele pede para você marcar que tarefas você quer que apareça na linha do tempo. Vou marcar só as mães aqui.
Ok? E ele joga as tarefas aqui para mim na linha do tempo, que eu posso, inclusive, reorganizar assim, ó. Se eu puxar assim, ó, para fora da linha, ele joga, eu consigo visualizar isso dessa maneira. E aí, à medida que o tempo vai passando, eu vejo em que período eu estou, que atividade era para eu estar executando, certo? Vou só organizar aqui melhor, colocar umas mais para cima, outras mais para baixo, para ninguém ficar em cima de ninguém. Ok? E aí eu tenho aqui entrega das chaves. E aqui eu tenho a minha timeline, né? Minha linha do tempo. Tá? Voltar para o Gantt. Ah, e se eu colocar agora Ctrl P, ele vai pensar que eu quero imprimir a minha bendita timeline. Certinho? Vou voltar para o Gantt. A timeline ela pode aparecer aqui também junto, tá? Exibir, cadê? A danada, linha do tempo. Ela pode aparecer aqui, ó. Eu criei lá, mas ela pode aparecer aqui também. Ela tava vazia, não estava aparecendo esse desenho. Mas aqui eu posso agora tirar a timeline, que se eu quiser acessar, é melhor acessar vindo aqui. Então, tarefa, gráfico gigante. Aqui que eu tenho todas as minhas atividades com o meu Gantt. Perguntas. Por favor, perguntas. Não vou falar hoje para vocês de custos. Porque aí custo precisaria de mais 1 hora para fazer a demonstração, tá? Mas o que eu queria com a aula de hoje era exatamente isso, mostrar para vocês isso. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, me façam perguntas agora. Outras coisas que você pode visualizar aqui no Project. Além do calendário, você tem um diagrama de rede, que é esse diagrama aqui que ele coloca as atividades, ele já coloca as vermelhinhas assim, outra maneira de você visualizar, né? Já coloca as vermelhinhas que são as críticas, as luzinhas são não críticas, e ele coloca aqui a data de início, a data de término, a duração, tá tudo aqui, certo? É outra maneira de você visualizar o seu projeto, e aqui ele acontece da esquerda para a direita, né? Sempre acontece da esquerda para a direita. Tem as setinhas dizendo quem acontece primeiro e vai até o final aqui, ó. Marco, ele tem esse formatinho. Certo? O que mais que a gente poderia ver aqui? Gráfico gigante. Isso aqui ainda não, isso aqui ainda não. Nada de uso de recursos. Veja, tem todas essas visualizações aqui do Project, se você quiser ver, tá? Mas, por enquanto, a gente não pode acessar nenhuma, porque precisaria de outras informações para vocês. Deixa eu ver aqui o que mais. Vamos lá. Existem algumas coisas no Project. O Project é o seguinte, você consegue fazer a mesma coisa de várias maneiras diferentes. Por exemplo, uma atividade qualquer, se eu clicar duplo nela, eu acesso todas as informações dela, tá? E aí eu posso, na duração aqui, mudar aqui, ó. Por exemplo, 5 dias, posso mudar. Aqui, agendado manualmente, eu posso clicar aqui. Eu posso colocar as predecessoras aqui, ó. Vamos pegar uma atividade que tem predecessoras. Pilares, tem 2 predecessoras. Eu posso clicar duplo nela aqui, ó. E aqui eu podia dizer assim, olha, eu queria colocar mais uma predecessora. E aqui eu seleciono, ó, das atividades que eu inseri, qual que eu quero que seja predecessora também. Depois eu explico o que é essa história de terminar início e latência, tá? Aqui eu vou ver os recursos que estão alocados, aqui não tem nada, mas depois eu vou mostrar como é que faz. E tem uma série de informações. Lembra que eu falei que o Project, por default, ele agenda as atividades com a data mais cedo? A data mais cedo significa o mais breve possível. Então, tá aqui, ó, tipo de restrição, é o mais breve possível. Eu poderia colocar uma anotação aqui, pilares, né? Antes das vigas. Ok? Quando eu coloco OK aqui, ó,
ele botou esse negocinho amarelo aqui, ó, para dizer que eu tenho uma anotação nessa atividade, tá? Então, se eu clicar aqui, eu consigo visualizar a anotação. Aqui eu consigo colocar uma série de coisas. Ok? Tem uma coisa dos campos personalizados. Então, tem uma série de coisas que a gente pode aprender aqui, que a gente pode utilizar no project. Posso colocar restrições de datas, posso colocar uma série de coisas aqui que agora não vale a pena a gente falar. O que interessa agora é vocês aprenderem essa parte básica aqui do project, tá? Não falei de calendário, não falei de outras coisas, falei só de colocar as atividades, colocar a duração, que é calculado fora, não é o project que faz. O project calcula a interação entre elas. E calcular, e você definir as predecessoras. Então, vejam, lá fora do project, você vai calcular essas atividades aqui, ó, separadamente, sem pensar nas outras. Sem pensar. Cada atividade dessa aqui é definida em função dos recursos que você quer executar e a sua metodologia de execução. Pronto. O project é que vai dizer quanto tempo o projeto vai durar. Então, vejam, eu me preocupo em definir quanto tempo dura cada atividade. Eu não me preocupo com o tempo do projeto. O tempo do projeto ele não é definido no começo. Ele é um fruto da sua metodologia de execução, de como você quer executar as atividades, de como as atividades interagem. Aí sim, ele é um produto, ele é um subproduto do seu raciocínio. Tá certo? Então, você não define, você não calcula inicialmente o tempo do projeto. Você vê quanto é que dá se você executar do jeito que você imaginou. Aí você diz assim, professor, mas dia 10 de fevereiro, não. No meu contrato, esse planejamento aqui não pode ser executado, porque nesse contrato eu tinha que entregar no dia 31 de janeiro. Ok, então volta para o teu planejamento, bota mais gente aqui, por exemplo, em laje pré-moldada, não, em pilares, muda aqui alguma coisa de execução e execute isso no lugar de 16 em 8 dias para ver o que é que acontece. Beleza, 31 de janeiro. Então, eu vou ter que mudar meu processo de execução aqui, botar mais gente, seja o que for, não sei o que é que eu vou fazer aqui, mas tenho que executar em 8 dias. Mas aqui não dá para mudar. Onde é que eu poderia mudar? Alvenaria. Alvenaria dá. Vou mudar aqui 8 dias em alvenaria. Quando eu faço isso, pronto, deu certo. 31 de fevereiro, 31 de janeiro. Vou botar o dobro de pessoas. Estava 16 dias, vou botar o dobro para ficar 8. Vai ter local que você vai mudar e não vai ter efeito. Tá? Por exemplo, aqui esquadrias. O meu projeto está com 100, vai terminar dia 10. Né? Aí eu decido mudar esquadrias, eu vou fazer em 5 dias. O que é que mudou lá no projeto? Nada. Não mudou nada. Por quê? Porque eu mexi numa atividade que nem... Uma atividade, cadê ela? Era... agora esqueci. Era uma que era 10 dias que eu passei para 5. É o batente, professor. Batente, aqui. Ó, essa atividade, ela está aqui, ó. Eu posso botar ela com 50 dias, eu posso botar ela com 1, que não vai interferir. Então, para poder mexer no meu planejamento aqui, eu tenho que mexer nas atividades que tem folga, as atividades que não tem folga, nas críticas. Por exemplo, se eu mexer nessa aqui, ó, nos blocos, eu vou fazer em 8 dias. Alterou, tá? Mas nessas aqui, por exemplo, ó, essa aqui não adianta. Pilares, muro de arrimo. Se eu fizer em um dia, será que tem algum efeito? Vamos ver. Não. Não tem. Certo? Então, o Project é uma ferramenta que te ajuda. Depois que você faz essas contas, ele até te diz aqui quando é que a previsão para terminar as coisas aqui e te ajuda depois a tomar decisão muito rapidamente de mudanças que você possa fazer no seu planejamento. Certo? Porque ele te diz, se você mudar, como é que vai ficar para frente do projeto, em função de todas essas relações que existem aí entre as atividades. Deu para entender? Professor, a disciplina de administração, ela interage bastante com essa, né?
Sim. A gente chega com planejamento, melhor dizendo, a gente chega a um momento a, pelo menos de forma bem superficial, dimensionar esses dias de execução? Aqui nessa disciplina, não. Lá na de administração e custos. Em planejamento também? Não, isso é feito. Não, em planejamento eu até falo, tá? Mas a parte de dimensionamento disso aí é feito lá em administração e custo. Entendeu? Mas eu falo alguma coisa de planejamento e controle. E eu estou também, vou fornecer para vocês um material que eu tenho em vídeo, que a gente vai fazer um trabalho em cima dele para a gente dar uma ideia também dessa parte de dimensionamento para vocês. Mas é em cima das composições de serviços. Existem umas coisas chamadas composições que você diz lá, por exemplo, muro de alvenaria com tijolo cerâmico. Isso aí leva, para fazer 1 metro quadrado, leva, sei lá, 1 hora. Então, se eu quero fazer 100 metros quadrados, vai levar 100 horas. Você consegue dimensionar isso em função das tabelas de composições de serviços. Certo? Por isso que eu digo, o PROJECT não calcula isso não é objetivo aqui de a gente fazer esses cálculos, tá? Posso até mostrar depois como é. Mas porque o PROJECT não faz isso para nós. Isso é feito fora. O PROJECT serve para depois que a gente já tem essas contas, a gente vir aqui manipular e aí, em função de... Porque o tempo de execução de um serviço, ele é função de como você vai... Que recurso você vai disponibilizar. Por exemplo, a tabela de composição lá diz que leva... Pela tabela de composição, se você colocar um pedreiro, vai levar 30 dias. Aí você diz, não, mas eu não quero fazer esses 30 dias. Então, o que é que você faz? Você bota 3 pedreiros, que aí você faz em 10 dias. Vai ser 1/3 do tempo. 3 pedreiros, 10 para 1/3 do tempo. Certo? Muito bem. O que mais? Mais alguma coisa? Bom, era essa demonstração que eu queria fazer para vocês, tá? Eu vou parar aqui a gravação, porque eu vou botar esse vídeo disponível na internet que vocês vão ter que acessar para poder fazer umas atividades que eu vou precisar, tá? Vou deixar isso aqui como consulta para vocês. Então, eu vou parar agora a gravação. Se eu soubesse onde era.